Você toma banho todo dia, usa desodorante, troca de roupa. Mas ainda assim, percebe que o corpo está com um cheiro diferente? Ou pior, alguém já te olhou torto, fez um comentário ou se afastou? E você ficou sem entender por quê? Pois eu vou te contar uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Existe sim um cheiro característico que aparece na velhice. E não, isso não é falta de higiene, não tem nada a ver com sujeira. Tem a ver com mudanças que acontecem no corpo e que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Mas aqui vai o ponto principal. Esse cheiro pode ser evitado em até 90% dos casos. E o segredo está num lugar que quase ninguém limpa direito. Se você quer manter sua dignidade, seu bem-estar e ainda evitar situações constrangedoras, fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que fazer, sem enrolação, sem remédio caro e sem vergonha. É informação que pode transformar o seu dia a dia e que, sinceramente, todo mundo deveria saber, mas ninguém ensina. Muita gente evita tocar nesse assunto, mas a verdade é que com o passar dos anos, o nosso corpo muda, e essas mudanças incluem também o cheiro natural da pele. Não é mito nem exagero. Existe sim um odor característico que pode aparecer em pessoas mais velhas, e isso tem explicação no funcionamento do próprio organismo. À medida que envelhecemos, a produção de suor diminui. Para quem sempre associou o mau cheiro à transpiração, isso pode parecer uma boa notícia. Mas, na prática, essa redução atrapalha um processo essencial: a eliminação de toxinas. O suor não serve só para refrescar o corpo. Ele ajuda a liberar impurezas que, quando não encontram saída, acabam se acumulando na pele, favorecendo a proliferação de bactérias que causam odores indesejados. Além disso, o corpo começa a produzir um tipo diferente de sebo, aquele óleo natural que a pele solta. Com a idade, esse sebo se altera e passa a conter uma substância chamada 2-nonenal, que é uma das principais responsáveis por aquele cheiro mais forte e diferente que aparece na velhice. E não tem nada a ver com falta de higiene ou desleixo. Mesmo quem toma banho todos os dias pode perceber essa mudança. Porque não é sujeira, é química do corpo. Esse composto, o 2-nonenal, surge principalmente em áreas onde o corpo acumula mais oleosidade, como o pescoço, atrás das orelhas, a nuca e o tórax. E ele tem uma característica difícil: é mais resistente à limpeza superficial, ou seja, se a higienização não for feita da forma correta e com atenção especial a essas regiões, o cheiro persiste e, com o tempo, pode se intensificar. Para muitos homens, especialmente, isso pode ser um choque. Afinal, durante boa parte da vida, a preocupação com o cheiro corporal era resolvida com um bom banho e desodorante. Mas com o avanço da idade, esse ritual precisa ser adaptado. O corpo mudou. As necessidades também. Outro ponto importante é que o olfato também vai se tornando menos sensível com o tempo. Ou seja, é comum que a própria pessoa não perceba que está com um odor mais acentuado, só que os outros sentem. E por isso, manter esses cuidados se torna um gesto de respeito, tanto consigo mesmo quanto com quem convive ao redor. Essas mudanças podem impactar a autoestima. Há quem evite o convívio, o contato físico, até sair de casa por causa disso. Mas é importante entender: esse cheiro tem causa, tem explicação e, principalmente, tem solução. E o primeiro passo é saber que ele existe, sem vergonha, sem culpa. Agora, se a gente já entendeu que esse odor não vem da sujeira, mas da forma como o corpo funciona, faz sentido pensar como a gente pode ajudar o corpo a se livrar dessas toxinas de forma mais eficiente. E aí entra um fator que muita gente nem imagina, mas que tem tudo a ver com isso. Além da diminuição do suor,
que já impacta diretamente no acúmulo de toxinas na pele, existe outro fator que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um peso enorme quando falamos de odores corporais: a redução da produção de saliva. Isso mesmo, saliva. Ela não serve só para ajudar na mastigação, na digestão ou para manter a boca úmida. A saliva tem um papel essencial no controle das bactérias da boca. Quando ela diminui, o ambiente fica mais seco e isso cria um terreno fértil para a multiplicação de micro-organismos. Resultado? Mau hálito persistente, mesmo que a escovação esteja em dia. Muitas pessoas, com o passar dos anos, começam a perceber esse incômodo. Acordam com a boca seca, a língua áspera e notam que o hálito não está mais como antes. Em alguns casos, isso é tão frequente que o desconforto se estende ao longo do dia. E o detalhe é que, assim como no caso do suor, a pessoa nem sempre percebe o próprio odor. Só que, para quem está por perto, é inevitável. Além disso, a boca seca interfere até na fala e na alimentação. Comer alimentos mais secos se torna mais difícil. A voz pode falhar. O desconforto se instala e, pouco a pouco, a qualidade de vida vai sendo afetada sem que a pessoa associe isso à saliva. No corpo, a lógica é semelhante. O suor é uma forma de eliminar toxinas. Quando ele diminui, essas toxinas permanecem mais tempo na pele. E o problema se agrava porque, mesmo com pouca transpiração, as bactérias continuam se alimentando dos resíduos da pele, células mortas, gordura, restos de produtos. É esse processo biológico que gera o odor. E quanto mais seco o corpo, mais difícil fica para o organismo lidar com isso sozinho. Outro ponto importante: medicamentos comuns em pessoas com mais idade também contribuem para essa redução de saliva e suor. Remédios para pressão, diabetes, depressão, entre tantos outros, têm como efeito colateral a secura nas mucosas e na pele. Não é raro o idoso sentir o corpo mais ressecado, a boca pegajosa e não fazer ideia de que isso tem relação direta com o cheiro que o corpo começa a exalar. E aqui é importante fazer uma distinção. Suor não é inimigo. O que incomoda é o cheiro que aparece quando há acúmulo de sujeira e bactéria. Mas o suor em si é uma função natural do corpo, que ajuda a manter o equilíbrio interno. Quando ele falta, o sistema todo sofre, e isso se reflete no cheiro, na pele, no hálito e até no humor. Então, quando a gente fala em odor na velhice, não estamos tratando apenas de banhos ou sabonetes. Estamos falando de um conjunto de fatores fisiológicos que precisam ser compreendidos. E entre eles, a saliva e o suor ocupam um lugar de destaque. Mas a boa notícia é que, mesmo com essas alterações naturais da idade, é possível reduzir, e muito, os odores. E tudo começa com o cuidado nas áreas certas do corpo, onde o acúmulo de resíduos é maior. Muita gente acredita que um banho bem tomado resolve tudo. E na teoria, isso até faz sentido. Mas a prática é diferente, especialmente quando o corpo começa a mudar com o passar dos anos. Tomar banho não é o suficiente. É preciso lavar direito. E, principalmente, lavar os lugares certos. O erro mais comum é fazer do banho um ritual automático. Molha o corpo, passa sabonete no básico, enxágua e pronto. Só que certas áreas precisam de atenção especial porque são verdadeiros esconderijos de sujeira, gordura, suor acumulado e células mortas, mesmo em quem toma banho todo dia. Vamos ser diretos: pescoço, axilas, virilha, região entre os dedos dos pés e principalmente atrás das orelhas são locais onde o cheiro ruim costuma se concentrar. E não é coincidência. Essas partes do corpo são mais quentes, abafadas e têm maior produção de gordura natural. Quando não recebem a devida atenção durante o banho, acabam se tornando o ponto de origem do odor corporal. Por exemplo, atrás das orelhas.
Quantas vezes você já prestou atenção nesse cantinho ao se lavar? É uma área pequena, mas que acumula uma mistura de oleosidade, sujeira e até resíduos de sabonete mal enxaguado. Com o tempo, isso vira um depósito de cheiro forte. A mesma coisa vale para a virilha e as axilas. Nessas regiões, o acúmulo de suor e sebo, somado à pouca ventilação, cria um ambiente perfeito para o crescimento de bactérias. E não adianta apenas passar o sabonete com a mão. O ideal é usar uma bucha macia ou uma toalha de rosto separada só para essas partes, sempre com movimentos suaves. Nada de esfregar com força. A intenção não é agredir a pele, mas limpar com cuidado e profundidade. Outro ponto esquecido são os pés. Entre os dedos, especialmente, é onde a umidade pode ficar presa após o banho. Se não for bem limpo e seco, esse espaço vira morada para bactérias e fungos, que além de causarem mau cheiro, podem gerar infecções. E aqui vale uma dica prática. Durante o banho, dedique pelo menos 1 ou 2 minutos para cada uma dessas áreas. Não precisa pressa. Lave com atenção, enxague bem e, principalmente, seque tudo com calma. A toalha tem um papel fundamental. Ela não é só para tirar o excesso de água, mas também para evitar que a umidade vire criadouro de cheiro e micro-organismos. Outro detalhe que muita gente ignora: repassar o sabonete no corpo todo não substitui uma boa higienização localizada. É como limpar uma casa. Passar um pano na sala não resolve a sujeira da cozinha. Com o corpo é igual. E não se trata de exagero. Estudos mostram que a higiene correta nessas regiões pode eliminar até 90% dos odores relacionados à idade. É um resultado expressivo, alcançável com algo simples que qualquer pessoa pode fazer no próprio banheiro de casa. O segredo está na consistência. Fazer isso um dia ou outro ajuda, mas o resultado verdadeiro aparece quando essa atenção se torna parte da rotina. Lavar bem as áreas certas não é frescura, é cuidado. E quando esse cuidado vira hábito, o cheiro muda. O corpo agradece e a confiança volta. Agora que você já sabe quais regiões merecem mais atenção, é hora de entender como o banho pode ser um aliado de verdade, não só pela limpeza, mas também pela forma como ele é feito, da temperatura da água aos produtos que você escolhe. Não é só a frequência do banho que faz a diferença, mas a maneira como ele é feito. E isso começa pela temperatura da água. Muita gente, com o tempo, se acostuma a tomar banhos mais quentes, principalmente por causa das dores no corpo, da sensação de relaxamento ou pelo simples conforto. Mas a água quente em excesso pode ser um dos maiores inimigos da pele madura. A pele de quem já passou dos 60 tende a ficar mais fina, mais ressecada e mais sensível. Quando exposta à água muito quente, ela perde ainda mais sua proteção natural. A oleosidade que o corpo produz, e que já é menor com a idade, é praticamente retirada com um banho quente e demorado. O resultado é uma pele ainda mais seca, mais vulnerável e que, com o tempo, pode até apresentar rachaduras e coceiras. E onde há ressecamento, há também um terreno ideal para a proliferação de micro-organismos que causam mau cheiro. Por isso, o ideal é que a água do banho esteja morna, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius, uma temperatura que limpa, relaxa e não agride a pele. Um banho assim respeita o corpo, limpa de forma eficiente e mantém a barreira protetora da pele intacta. Além da temperatura, outro ponto importante é o tipo de sabonete utilizado. Muitos ainda usam produtos com perfumes fortes, acreditando que isso ajuda a mascarar ou neutralizar o cheiro do corpo. Mas o perfume, por mais agradável que seja, não resolve o problema na origem. Ele apenas esconde, por algumas horas, aquilo que precisa ser tratado com cuidado: o odor causado pelo acúmulo de impurezas, suor seco e alterações naturais da pele.
O uso constante de sabonetes muito perfumados e agressivos pode inclusive piorar o quadro. Eles irritam a pele, causam descamação e reduzem a hidratação natural, o que favorece ainda mais o surgimento de odores. Por isso, a escolha do sabonete deve levar em conta a suavidade e a função de limpeza sem agressão. Sabonetes neutros, com menos fragrância e componentes hidratantes, são os mais indicados para a pele envelhecida. Eles limpam sem remover, o que é essencial para a saúde da pele. E aqui entra outro ponto fundamental: o tempo do banho. Nem muito curto, a ponto de não limpar direito, nem tão longo que desgaste a pele. De 8 a 12 minutos é o suficiente para higienizar todas as áreas com atenção, enxaguar bem e sair do banho com a pele limpa, sem agressões. Para quem já sente o corpo ressecado ou sensível, usar uma bucha muito áspera também deve ser evitado. O ideal é optar por uma esponja macia ou até mesmo pelas mãos, sempre com movimentos circulares e suaves. A limpeza eficiente não precisa ser agressiva. Ela precisa ser constante e cuidadosa. Muitos homens, principalmente, têm o hábito de tomar banho rápido, lavar o corpo todo com o mesmo sabonete e pronto. Isso funcionava bem durante anos, mas agora, com as mudanças naturais do corpo, esse hábito precisa de atualização. É um ajuste simples, mas que faz toda a diferença no controle do odor e na saúde da pele. E, por fim, enxaguar bem. Parece detalhe, mas não é. O excesso de sabonete deixado na pele, mesmo sem querer, pode irritar, causar coceira e contribuir para o surgimento de micro-organismos. Enxague completo é parte do processo. A verdade é que o banho continua sendo um dos momentos mais importantes do dia. Ele não é só higiene, é autocuidado, é saúde e, feito da forma certa, é um dos maiores aliados para manter o corpo limpo, com cheiro agradável e livre dos desconfortos que o tempo pode trazer. Mas o banho diário é apenas uma parte dessa rotina. Para manter a pele em equilíbrio e o corpo saudável, alguns cuidados simples depois do banho e também ao longo da semana podem potencializar ainda mais os resultados. Depois de um banho bem tomado, muita gente se veste e segue a rotina sem pensar duas vezes. Mas esse é exatamente o momento em que o corpo mais precisa de atenção. A pele que foi limpa também perdeu parte da sua camada protetora natural. E se ela não for devidamente hidratada, o que era para ser um cuidado pode acabar virando um problema com o tempo. A hidratação após o banho não é um luxo, não é vaidade. É uma necessidade real, especialmente para quem já passou dos 60. A pele madura perde água com mais facilidade e demora mais para se regenerar. Isso significa que, se ela estiver seca, vai apresentar sinais claros: descamação, coceira, sensação de repuxamento e, muitas vezes, até pequenas rachaduras. E por trás dessas rachaduras invisíveis surgem condições ideais para a instalação de bactérias e fungos, que são uma das principais fontes de odor corporal. Usar um hidratante logo após o banho ajuda a manter a barreira natural da pele protegida, segura contra esses micro-organismos e ainda contribui para uma aparência mais saudável. Mas não é qualquer hidratante. O ideal é escolher fórmulas mais simples, com menos perfume e mais substâncias que realmente nutrem: ureia, glicerina, vitamina E ou aloe vera. Produtos muito perfumados, como já foi dito, não resolvem e podem até irritar a pele madura. A forma de aplicar também faz diferença. O melhor momento é com a pele ainda levemente úmida, porque isso facilita a absorção. Aplique em movimentos suaves, sem esfregar, cobrindo braços, pernas, costas e, principalmente,
as áreas mais ressecadas como cotovelos, joelhos e canelas. Quem tem dificuldade para alcançar certas regiões pode usar uma toalhinha dobrada ou pedir ajuda. O importante é não deixar nenhuma parte esquecida. Além disso, existe um cuidado que muitos deixaram no passado, mas que pode ser extremamente útil na maturidade: o banho de imersão. Uma vez por semana, reservar 20 minutos para um banho mais demorado, com o corpo submerso até a altura do peito, pode trazer benefícios profundos, não só para a pele, mas também para o relaxamento muscular, alívio das tensões e melhora da circulação. A água morna com a adição de ingredientes simples, como aveia em pó, um pouco de bicarbonato de sódio ou até algumas gotas de óleo vegetal puro, pode ajudar a remover impurezas profundas da pele e restaurar o equilíbrio natural. Esses banhos não precisam ser elaborados nem caros. Basta a banheira estar limpa e o ambiente tranquilo. O que importa é o hábito, a constância e o respeito com o próprio corpo. Quem não tem banheira em casa pode adaptar. Um escalda-pés com água morna e sal grosso feito com frequência já ajuda na limpeza dos poros da região, na circulação e até no bem-estar geral. Os pés, muitas vezes esquecidos, também são responsáveis por odores desagradáveis quando não recebem esse tipo de cuidado mais completo. Manter a pele limpa é essencial, mas mantê-la hidratada e saudável é o que vai fazer esse cuidado se refletir no dia a dia, no conforto, no cheiro, na sensação de bem-estar. E tudo isso pode ser feito em casa, com calma, com respeito ao tempo do corpo. Mas mesmo com todos esses cuidados com a pele, ainda há outros pontos que precisam de atenção. Afinal, o mau cheiro nem sempre vem só da pele. Às vezes, ele se instala nas roupas, nos tecidos, nos objetos que fazem parte da rotina diária. Não adianta cuidar da pele, tomar o banho certo, hidratar com atenção, se as coisas que entram em contato com o corpo todos os dias não estiverem igualmente limpas. O cheiro que muitos idosos enfrentam não vem apenas do corpo. Ele se esconde e se acumula em tecidos, sapatos, meias, roupas íntimas e até nos lençóis, começando pelos pés. Mesmo sendo lavados no banho, eles continuam sendo uma das regiões mais críticas quando o assunto é mau odor. Isso acontece porque os pés passam boa parte do dia abafados, dentro de calçados fechados, com meias que muitas vezes não são trocadas com a frequência ideal. O suor que se acumula ali, mesmo em menor quantidade com o envelhecimento, ainda é suficiente para gerar cheiro se não houver higiene e ventilação adequada. Lavar os pés com atenção entre os dedos é essencial, e tão importante quanto isso é secar muito bem após o banho. Umidade entre os dedos é um convite para bactérias e fungos que se alimentam das células mortas da pele e geram aquele cheiro característico que muitas vezes incomoda até a pessoa que o carrega. Depois vem o calçado. Usar o mesmo sapato todos os dias, sem dar tempo para ele arejar, é um dos maiores erros. Mesmo que por fora pareça limpo, por dentro ele retém suor e resíduos que, com o tempo, criam um cheiro forte e difícil de tirar. Por isso, o ideal é alternar o uso dos calçados, deixá-los ao ar livre pelo menos um dia antes de usar novamente e, sempre que possível, expor ao sol. As meias também merecem atenção. Elas precisam ser trocadas diariamente, mesmo que não pareçam sujas. O pé transpira e a meia absorve essa umidade. Reutilizá-la no dia seguinte é garantir que o cheiro do dia anterior continue ali. E se forem feitas de tecido sintético, o problema é ainda maior, pois esses tecidos dificultam a ventilação e prendem o cheiro por mais tempo. Já as roupas íntimas, cuecas, calcinhas, camisetas de baixo, precisam ser lavadas com cuidado e, sempre que possível, secas ao sol direto.
O sol ajuda a matar micro-organismos que a lavagem comum não elimina por completo. Além disso, é importante evitar deixar essas peças secando em locais fechados, onde a umidade permanece por mais tempo, favorecendo um mau cheiro. Outro ponto muitas vezes esquecido: a roupa de cama. Lençóis, fronhas e cobertores acumulam suor, oleosidade e células mortas enquanto dormimos. Mesmo quem dorme com o corpo limpo pode, com o tempo, perceber um cheiro estranho no travesseiro ou no colchão. Isso acontece justamente pelo acúmulo contínuo desses resíduos invisíveis. Por isso, o ideal é trocar os lençóis ao menos uma vez por semana e a fronha do travesseiro com ainda mais frequência, principalmente para quem transpira mais à noite. Além disso, deixar o colchão respirar durante o dia, retirando o lençol e deixando a janela aberta, ajuda a evitar aquele cheiro abafado que vai impregnando o ambiente. E se você sente que o cheiro da casa está diferente, mesmo com tudo limpo, pode ser um sinal de que o problema está nos tecidos que têm contato constante com o corpo. Manter esses itens higienizados e arejados é parte do autocuidado. Não é exagero, não é frescura. É prevenção e respeito ao próprio bem-estar. Tudo isso pode parecer muito, mas são medidas simples que se tornam automáticas com o tempo. E fazem toda a diferença. Porque por mais que o corpo esteja bem cuidado, se os tecidos ao redor estiverem saturados, o cheiro volta. E a sensação de frescor vai embora rápido. Agora, além da pele e dos tecidos, tem outro fator silencioso que mexe diretamente com o cheiro do corpo. O que vai para o prato, a comida do dia a dia. E esse detalhe, muita gente nem imagina que tem tanto impacto assim. Pode não parecer, mas o que você come hoje pode se manifestar no seu corpo amanhã, inclusive no cheiro que ele exala. Isso não é exagero, é fato. O corpo humano elimina resíduos de diversas formas, pelo suor, pela respiração, pela urina, pelas fezes. E com a idade, quando o funcionamento natural começa a ficar mais lento, o que não é eliminado direito encontra outros caminhos para sair. E um deles é a pele. Uma alimentação rica em gorduras saturadas, frituras, embutidos e produtos industrializados, por exemplo, exige mais esforço do fígado e dos rins para filtrar e eliminar os excessos. Quando esses órgãos estão sobrecarregados, parte dessas toxinas acaba sendo eliminada pela pele, o que intensifica o odor corporal. E isso acontece de forma silenciosa. Às vezes, a pessoa nem muda muito os hábitos de higiene, mas percebe que o cheiro do corpo está diferente, mais forte ou mais ácido. Por outro lado, alimentos com alto teor antioxidante, como frutas vermelhas, tomates, maçã, cenoura, alho, vegetais folhosos e grãos integrais, ajudam o corpo a combater os radicais livres, substâncias que também estão relacionadas ao envelhecimento da pele e à formação de odores. Esses alimentos facilitam a limpeza interna do organismo, melhoram a digestão e reduzem a necessidade de o corpo usar a pele como via de excreção. Outro fator importante é a ingestão de fibras encontrada em legumes, frutas e cereais integrais. As fibras regulam o intestino, melhoram o trânsito intestinal e ajudam o organismo a eliminar o que não serve com mais eficiência. Quando o intestino funciona bem, o corpo como um todo fica mais equilibrado, e isso se reflete até no cheiro natural da pele e da respiração. Muitos homens, ao longo da vida, deram pouca atenção à alimentação. Comer bem sempre foi uma questão de quantidade, não de qualidade. Mas com o tempo, o corpo exige mais do que apenas se alimentar. Ele precisa ser nutrido, porque agora, cada refeição tem o poder de ajudar ou de atrapalhar, e os efeitos aparecem mais rápido do que antes. Um intestino preso, por exemplo, é um sinal de alerta. Quando as fezes ficam acumuladas por mais de 2 dias,
Isso aumenta a produção de gases e toxinas que sobrecarregam o fígado e alteram o cheiro do suor e da pele. A pessoa pode estar limpa por fora, mas o corpo está tentando se livrar do excesso de dentro. O cheiro é uma consequência disso. E não se trata de seguir uma dieta restrita ou virar um especialista em nutrição. Basta prestar atenção em 2 pontos: comer mais alimentos naturais e reduzir os ultraprocessados. Substituir uma carne muito gordurosa por uma porção de legumes ou incluir uma fruta no lanche da tarde já são atitudes que fazem diferença. E o alho, apesar de ter cheiro forte, quando consumido com moderação, ajuda o corpo a eliminar toxinas, melhora a circulação e tem efeito antibacteriano. Ao contrário do que muitos pensam, ele pode até ajudar a melhorar o odor corporal se fizer parte de uma alimentação equilibrada. Mudar a alimentação não é só uma questão estética. É um passo real para reduzir o cheiro forte que aparece com a idade. Quem passa a comer melhor nota, em poucas semanas, uma diferença na disposição, na pele, no humor e sim, também no cheiro. Mas além do que entra no prato, tem algo ainda mais simples que a maioria ignora: o poder de caminhar todos os dias e de beber água na temperatura certa. E esses 2 hábitos, juntos, transformam o corpo por dentro e por fora. Muitos acreditam que depois de certa idade, o corpo já não responde mais como antes e acabam desistindo de hábitos simples que fazem uma diferença imensa na saúde. Mas a verdade é que mesmo com limitações físicas, o corpo continua reagindo a estímulos leves e regulares. Um dos mais eficazes e também mais esquecidos é o movimento: caminhar, respirar ar fresco, sentir o sol e beber água da maneira certa. Uma caminhada leve de 20 minutos por dia, feita em horário seguro, com sol suave, é suficiente para ativar processos importantes no organismo: melhora da circulação, estímulo ao sistema linfático, respiração mais profunda, liberação de toxinas pela pele e pelos pulmões. Não precisa ser rápida nem longa. O que conta é a regularidade, a repetição. A transpiração gerada por essa atividade ajuda o corpo a eliminar resíduos que muitas vezes ficam acumulados quando se leva uma vida mais parada. É como dar uma chance para que o organismo se limpe por dentro, de forma natural, segura e sem medicamentos. Além disso, o contato com a luz solar, mesmo por pouco tempo, ajuda na produção de vitamina D, melhora o humor e fortalece o sistema imunológico. Quando o corpo está em equilíbrio, ele regula melhor a produção de suor, mantém a pele mais saudável e reduz os odores causados pelo acúmulo de toxinas. Tudo isso sem custo, sem esforço extremo, só com o compromisso de se movimentar todos os dias. Agora, junto com a caminhada, vem outro hábito simples que é subestimado por quase todo mundo: beber água morna. A temperatura da água que você ingere pode mudar a forma como o corpo a utiliza. A água gelada até alivia o calor, mas internamente ela desacelera alguns processos, especialmente a digestão. A água morna, ou em temperatura ambiente, por outro lado, favorece a digestão, estimula o funcionamento do intestino, ajuda a dissolver melhor as gorduras e facilita a liberação de toxinas pelo sistema urinário. Tomar de 5 a 6 copos de água morna ao longo do dia, devagar, sem pressa, já melhora a sensação de bem-estar geral. E com o tempo, também interfere diretamente no odor corporal. O corpo humano funciona com base em equilíbrio. Quando há ingestão suficiente de líquidos e movimento diário, o organismo encontra sua forma natural de eliminar o que está sobrando. Menos resíduos no sangue e nos tecidos significam menos odor sendo exalado pela pele. É importante lembrar que na terceira idade, a sensação de sede diminui. Muita gente só percebe que está desidratada quando já está com dor de cabeça,
boca seca ou prisão de ventre. Por isso, beber água precisa ser uma atitude consciente, não esperar o corpo pedir, mas oferecer o que ele precisa. Caminhar no sol e beber água morna podem parecer coisas pequenas, mas, feitas com frequência, transformam o funcionamento interno, ajudam o corpo a trabalhar melhor, limpam por dentro e, como consequência, refletem diretamente na aparência da pele, na disposição e no cheiro natural do corpo. Agora, mesmo com tudo isso funcionando bem, alimentação, banho, tecidos limpos, movimento e hidratação, tem um ponto que muitos ainda ignoram, mas que influencia muito no bem-estar de quem convive com outras pessoas: a higiene da boca. E tem um detalhe que quase ninguém faz, mas que muda tudo. A maioria das pessoas escova os dentes, usa enxaguante, passa fio dental, mas esquece de algo essencial: a língua. E aos poucos, isso vai se tornando um dos principais causadores de mau hálito crônico. Aquele cheiro persistente que aparece logo cedo, depois das refeições ou mesmo ao longo do dia, sem motivo aparente. Com o passar da idade, a produção de saliva diminui, como já falamos antes. Essa saliva é a principal responsável por lavar naturalmente a boca ao longo do dia. Quando ela falta, a língua se torna um local de acúmulo. Micro-organismos, restos de alimentos e células mortas ficam retidos ali, formando uma camada esbranquiçada, pegajosa e cheia de cheiro forte. Não adianta só escovar os dentes e enxaguar. A língua precisa ser limpa todos os dias, com o mesmo cuidado que se tem com os dentes. A raspagem da língua, feita com um limpador próprio ou até com a parte de trás da escova de dentes, quando ela tem superfície apropriada, remove a maior parte dessa camada de resíduos que não sai só com escovação. O processo é simples. Ao acordar e antes de dormir, com calma, passe o raspador da parte de trás até a ponta da língua, algumas vezes, até que ela fique com a aparência rosada e limpa. Não é necessário fazer força, nem agredir o local. É um cuidado leve, mas que faz diferença imediata. Além disso, esse hábito ajuda a estimular a produção de saliva, o que melhora a digestão, refresca o hálito e contribui para manter a boca protegida contra bactérias que, se não forem controladas, podem causar gengivite, cáries e até infecções mais sérias. Outro recurso simples, especialmente útil para quem sente a boca seca ao longo do dia, é mastigar chicletes sem açúcar ou pastilhas específicas que estimulam a salivação. Essas pequenas ações ajudam o corpo a manter o ambiente bucal úmido, protegido e livre de odores indesejados. Para quem usa dentadura, a atenção deve ser ainda maior. O aparelho precisa ser retirado e higienizado corretamente, com produto próprio, ao menos uma vez por dia. Dormir com a dentadura ou não limpá-la de forma adequada pode ser uma das causas mais frequentes de mau cheiro na boca, além de favorecer inflamações na gengiva. É importante entender que o mau hálito, em muitos casos, não tem relação com o estômago, como muitos acreditam. Ele começa, na maioria das vezes, na boca mal higienizada, e dentro da boca, a língua é o principal ponto de origem. Essa parte do cuidado pessoal é muitas vezes esquecida, mas tem impacto direto na autoestima e no convívio social. A pessoa pode estar bem vestida, limpa, perfumada, mas se o hálito estiver alterado, tudo isso perde força. E o contrário também é verdade. Uma boca limpa transmite saúde, atenção e respeito com quem está ao redor. Cuidar da língua, da boca, da dentadura, da saliva é um gesto simples que, quando vira rotina, muda a forma como você se sente e como os outros te percebem. E assim, como a boca precisa de ventilação e frescor, os ambientes onde vivemos também devem respirar. Porque até o ar parado pode carregar um cheiro que não pertence ao corpo, mas que se cola à pele, às roupas e à memória de quem entra.
Mesmo quando o corpo está bem cuidado, a pele hidratada, os pés limpos, a alimentação ajustada e a boca em ordem, existe um fator externo que pode jogar todo esse esforço por água abaixo: o ar parado dentro de casa. O que pouca gente percebe é que os cheiros que sentimos no corpo, muitas vezes, não vêm exatamente do corpo, mas sim dos ambientes onde passamos a maior parte do tempo, especialmente o quarto. Com o passar dos dias, o cheiro natural da pele, dos produtos de higiene, da roupa usada, da respiração noturna e da transpiração vão se acumulando nos tecidos, nos móveis, no ar. E sem ventilação, esse cheiro vai se tornando mais intenso e desagradável. Deixar o ambiente fechado o dia todo é um erro comum. Mesmo em dias frios ou chuvosos, é necessário permitir a troca de ar. Bastam 10 minutos, 2 vezes ao dia, para renovar o ambiente. Abrir janelas de manhã e no fim da tarde permite que o ar viciado saia e que entre oxigênio novo, o que também contribui para a saúde respiratória. E não é só o ar que precisa circular. A luz do sol é um poderoso aliado na eliminação de bactérias e na neutralização de cheiros. Roupas de cama, cobertores, toalhas, almofadas e até o próprio colchão se beneficiam muito de uma boa exposição à luz natural. Sempre que possível, deixe o travesseiro e o lençol sob a janela aberta, mesmo que por pouco tempo. Isso ajuda a evitar o acúmulo de umidade, mofo e odores que aos poucos se impregnariam no corpo e nas roupas. Outro ponto importante são os tecidos que ficam em contato constante com a pele: poltronas, encostos de cadeiras, assentos de sofá. Eles absorvem o suor e o cheiro natural do corpo com o tempo. Limpezas periódicas, mesmo que simples, um pano úmido com produto neutro, ajudam a manter esses móveis mais frescos e sem cheiro impregnado. Evitar tecidos sintéticos, principalmente nas roupas de uso diário e nas capas de cama e sofá, também é uma escolha inteligente. Esses materiais dificultam a respiração da pele e retêm odores por mais tempo. Prefira tecidos mais leves e naturais, que permitem a troca de ar e mantêm a sensação de frescor por mais tempo. E vale também prestar atenção em ambientes fechados por natureza, como guarda-roupas e armários. Deixar a porta aberta de vez em quando. Colocar um potinho com bicarbonato ou carvão vegetal para absorver odores e garantir que as roupas estejam bem secas antes de guardar fazem toda a diferença. Além disso, a casa que respira é mais agradável para quem vive ali e também para quem visita. O cheiro de um ambiente diz muito sobre os hábitos de quem mora. E mesmo que a pessoa esteja limpa, um ambiente abafado e mal ventilado pode passar uma impressão errada. E mais do que isso, pode contribuir para que o cheiro volte ao corpo mesmo depois do banho. A boa notícia é que esses cuidados não exigem esforço físico nem dinheiro, apenas atenção e rotina. Ventilar os ambientes, lavar os tecidos certos, secar tudo ao sol, evitar acúmulo de objetos desnecessários. Tudo isso forma um conjunto de ações que, somadas aos cuidados pessoais, garantem um ambiente limpo, leve e livre de odores fortes. No fim das contas, não se trata só de evitar cheiro, trata-se de preservar o bem-estar, a autoestima e o conforto, seu e de quem convive com você. Porque envelhecer com saúde também é manter o cheiro do corpo e da casa alinhados com a dignidade que cada pessoa merece viver todos os dias. Agora que você entendeu o que realmente causa o cheiro na pele de quem está envelhecendo, me diz, você já tinha parado para pensar nisso tudo? Já cuida dessas áreas do jeito certo? Ou ainda está repetindo os mesmos hábitos de anos atrás, achando que está tudo bem? O que eu te mostrei aqui hoje não é teoria, é prática, é real e começa no banho de amanhã. Ou melhor, começa agora, com uma decisão simples, a de cuidar mais de você. Não é sobre vaidade,
É sobre bem-estar, sobre manter sua dignidade, sua autoestima, seu espaço, sem depender de ninguém. E se esse vídeo te fez pensar diferente, curte aqui embaixo. Isso mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo direto, sem enrolação, com respeito à sua realidade. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que você quer ver bem. E escreve aqui nos comentários. Você já enfrentou esse problema? Ou tem alguma dica que funciona para você e que pode ajudar outras pessoas? E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente fala de envelhecer com clareza, com verdade e, acima de tudo, com respeito. Você merece viver bem, por inteiro, inclusive no que ninguém tem coragem de falar. E é por isso que esse canal existe.